Sintomas do feminino ferido, começando mais uma Roda das Sagradas. Segunda-feira, dia 15 de maio, sejam bem-vindas. Eu imagino que tá todo mundo entrando numa calmaria aí, né? Tá todo mundo mais tranquilo. Hoje a gente tem uma aula de feminino, metade do tempo a gente vai entender um pouquinho do que é entrar num processo de feminino mais saudável, e a outra metade nós vamos falar sobre medicina, nova medicina germânica, tá? Vocês vão começar a entender o que acontece dentro do corpo de vocês. Boa noite, essa live é para homens e para mulheres, sejam bem-vindos, né? Quem sabe um dia eu faço uma live só para as doenças do masculino, ainda não estou nessa fase, mas quem sabe. Quem não conhece a nova medicina germânica? Quem já ouviu falar de nova medicina germânica? Dentro das constelações familiares, a gente constela sintomas, tá? A gente constela sintomas. Porém, a gente vai fazer um caminho dentro dessa sintomatologia para entender por que esses sintomas podem aparecer. Obrigada pelo elogio, viu, Herbert? Gratidão, você é muito gentil. Gratidão. Bom, pra gente começar, eu quero pedir para você recomendar essa live para algumas pessoas. É um tema extremamente importante. Vamos aquecer nossos lindos tambores. Avisa todo mundo que nós estamos já na nossa roda. E hoje eu vou preparar um sinalzinho para vocês. Sabe que sinalzinho que a gente pode preparar? Hoje é conversa de comadre. A conversa de comadre é a conversa que cura. É com mais lucidez pra gente. Então, a conversa de comadre é quando você toma um chá. Sabe quando você toma um chá? Esse aqui é chá ou é café? Qual dos dois? É chá ou é café? O de lá é café ou é chá? Nossa conversa de comadre não é para você ficar ressentida com a sua história, não é para você ficar preocupada de jeito nenhum, mas vamos trazer o sinalzinho do bullying. Na hora que fizer um impacto aí na nossa conversa, você vai colocar esse bullyingzinho para mim, tá? Eu quero primeiro, pra gente começar, quais são os sintomas que você já teve no seu feminino? Quais de vocês? Quem aqui tem útero ou com mioma? Tem útero ou ovários policísticos? Quem de vocês tem cândida de repetição, infecção urinária de repetição? Quem de vocês tem TPM brava? TPM brava. Todo mundo fala, TPM brava. Será que isso é normal? Não é normal. Não é normal, tá? TPM brava não é normal. O que não é normal? Cólica não é normal. Cólica não é normal. O que mais não é normal que falam aí? Ai, você tem que tratar isso, né? Todo tipo de infecção, todo tipo de problemas no colo do útero, não é normal, gente. Nosso corpo não é para ter isso. E eu quero começar a falar da TPM, né? Vamos escrever aqui. TPM. Todo mundo, tô de TPM, é normal. Não é normal, não é normal. Nada disso. É normal ter mioma. Não é normal, gente. Não é para ter essas perebas. Não é. Seu corpo, primeira coisa, seu corpo conversa com você através desses sintomas, tá? Ele conversa com você através desses sintomas. E você precisa prestar atenção, ok? Então, cândida de repetição, os médicos costumam tratar com medicações, com injeção. Já ouvi gente tratando com cada coisa, né? Eu vou falar para vocês o que é normal da TPM e o que não é normal. Mas antes a gente vai fazer um caminho pelo feminino. Eu quero perguntar para vocês, quando vocês eram mocinhas,
vocês tiveram um processo no feminino de vocês, se vocês passaram por rituais de passagem. Quem é minha aluna há mais tempo, quem já fez Jornada das Sagradas, sabe que eu falo muito disso. Às vezes as pessoas falam assim, é aniversário de 15 anos. Aniversário de 15 anos é um grande ritual de passagem, né? É um ritual em que você deixa de ser a menina para se tornar mãe, teoricamente, né? E fazem disso... O que foi, minha filha? O que está acontecendo aí? E fazem disso uma grande festa, né? A mãe precisa preparar a filha, né? E ensinar valores de amor próprio para ela, ensinar valores de autoestima para ela, ensinar que o corpo dela é sagrado. Você que é mãe e tá com a sua menina aí, atenção, eu sempre ensino, Ellen, não fiz ritual de passagem com a minha filha. Então, a gente pode fazer agora. De que forma isso? A festa de 15 anos, às vezes a gente começa a fazer dançar com o pai, dançar com o avô. Não, a festa de 15 anos, eu fiz isso com a minha filha, tá? Eu não sabia de tudo isso, mas eu fiz intuitivamente. Você faz uma recapitulação de tudo o que foi, desde a sua gestação, o primeiro ano de vida, o segundo ano de vida, aquele momento em que você gestou aquela menina até a fase em que ela está madura para se tornar uma mulher. O que são os 15 anos? Ela pode ser mulher. Ela já acessou o conteúdo psicológico, emocional, espiritual da mulher. Na primeira menarca, o feminino da menina, ele precisa estar em plena conexão com essa mãe. De que forma? Você está preparada agora para dar a vida. E a primeira menstruação sempre é uma tragédia, né? Ninguém está preparada para acolher a filha na primeira menstruação, porque a mãe lembra da primeira menstruação dela, então ela não tem esse preparo, ela não sabe conduzir isso, porque faltou amor da mãe lá de trás, né? Então vai sendo aquela bagunça. Aí a festa de 15 anos é outra bagunça, é outro ritual de passagem mal feito. E as pessoas se esquecem. Só um pouquinho, minha filha, o que está acontecendo aqui? Tem um animal aqui embaixo, tá, gente? Um cachorro fazendo barulho. E as pessoas se esquecem que os rituais de passagem da menina são processos simbólicos e altamente espirituais. Eu já falei de rituais de passagem dos homens, que é totalmente diferente, é para ele romper o medo. O da menina, ele é um processo simbólico em que a mãe entrega a filha, entrega o feminino para a filha. Entrega a filha para a força maior de conexão com o próprio universo, com o próprio mundo. Com própria, a gente fala que a gente entrega para a mãe lua, né? A gente entrega essa menina para as deusas. A gente entrega essa menina para a força do sagrado feminino. Então, quando a mulher tem a menina tem a primeira menarca, a mãe precisa abençoar, a mãe precisa nutrir aquela menina de amor, preparar ela, dizer assim, agora você já está preparada para ser moça. Quem entrar na sua casa, que é o seu sagrado, né? Aqui as sagradas começam a se conectar. Quem entrar no seu sagrado tem que entender, né, que o amor, né, é a varanda do seu sagrado, é o respeito. A varanda do seu sagrado é o respeito. Então, você imagina que a casa, você tem uma casa, né, que é o seu coração, o seu corpo, é o seu templo sagrado. A varanda é o respeito. Então, nenhum homem deve se aproximar se ele, em um milímetro, faltar o respeito.
E o que se entende sobre respeito? Às vezes essa menina não sabe nem o que é respeito, porque ela também não aprendeu valores de respeito dentro de casa. Mas a mãe precisa ensinar respeito para ela. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa mais importante ainda. Se o cara pediu para dividir a conta, por exemplo, eu não tô falando de uma mulher de 40 anos que trabalha, tá, gente? Tô falando de uma menina de 14, 15 anos. Gaia, o que tá acontecendo aí? Gente, eu tô no meio da live e a Gaia tá implicando com essa garrafa. Deixa eu dar pra ela. Pronto. Vai brincar, minha filha. Vai brincar. Ela tava querendo minha garrafa d'água pra brincar. Desculpa. Então, a menina, a mãe começa a passar esses preceitos pra ela de valor, de amor próprio, de que ela é importante, que a varanda da casa dela, que o cara vai botar o pé ali, ele precisa respeitar, ele precisa pagar a conta, porque ela ainda é uma donzela. Então a donzela ainda tem sonhos de princesa, ela ainda tem a ingenuidade. E quem que vai passar isso? É a mãe. E quando a menina entra na primeira menarca, ela recebe, isso que eu quero falar pra vocês, ela recebe todo o conteúdo emocional da mãe. E da avó, e da bisavó. Que conteúdo emocional é esse, gente? Se a mãe não foi trabalhada no feminino, quando essa menina recebe a primeira menarca, ela tem a primeira menstruação, ela deixa de ser uma criança e ela passa a ser uma mulher com todo o conteúdo do feminino ferido da mãe, inclusive do feminino ferido da mãe. Então é muito sério o que vocês estão fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui. A gente está preparando uma próxima geração para úteros mais saudáveis. Eu já vou entrar na nova medicina germânica, mas eu preciso fazer essa ambientação para vocês, senão vocês não vão conseguir entender. Um outro ritual de passagem que a mulher passa quando ela é engravida, por exemplo. Olha lá, senti muita raiva na primeira menstruação, porque você pegou, Irina, toda a raiva que você tinha da mãe, da mãe, do pai, toda aquela dinâmica, né? Todo mundo aqui passou por uma dinâmica disfuncional em alguma questão, por isso que vocês estão trabalhando feminino ferido. E ainda pega toda a raiva do clã, das ancestrais. Vocês acham que as ancestrais de vocês não têm raiva do masculino? Por que desde o começo das aulas eu falo, vamos respeitar, vamos honrar o masculino? Porque quem tá nessa geração trabalhando feminino ferido, que é todo mundo, vocês não são diferentes do resto da maioria, isso é uma geração que tá trabalhando isso, tem desonra do masculino em algum nível, principalmente na questão sexual. Por conta dos abusos, por conta dos estupros. Então, essa raiva do masculino, por conta da submissão. Na hora que você menstrua, vem assim, ó. Você nunca pensou. Você olhava pro paquerinha da escola, você achava ele lindo. De repente, você começa a ter raiva de homem. De repente, você começa a ter desconfiança de homem. E tudo isso acontece a partir da primeira menarca. Existe um processo psicoespiritual que acontece na primeira menarca, que a menina, ela tem a capacidade de absorver o inconsciente coletivo do seu clã, das suas ancestrais. E não tem escolha, gente. Vai receber. Como a gente consegue liberar as filhas disso? Trabalhando na própria consciência, tá? Não adianta, tem que trabalhar na consciência. Ellen, e as doenças também a gente recebe? Sim, já vou explicar. Então, quando essa moça foi trabalhada na primeira menarca, quando a mãe cuidou dela, ensinou para ela que a varanda da casa dela é o respeito, é o cara ter uma postura masculina. Quando a mãe trabalhou, ensinou isso, foi presente, ensinou essa filha. A mãe tá vendo a filha crescer, a mãe tá vendo ela de novo criança. Quando a mãe vê a filha moça, ela vê o seu próprio desvalor como moça, ela vê o seu próprio abandono como moça, e aí dói demais. Então por isso que as mães precisam se trabalhar. Depois da primeira menarca, a menina faz 15 anos. Qual deveria ser o ritual de passagem? Agora você
você já menstruou, você vai começar a namorar, né? Você vai poder ter intimidade ou não, vai depender de você. Você começa a ensinar a menina a se conectar com a espiritualidade, a ter intuição, a ter discernimento, saber o que é certo, o que é errado, a ter essa percepção, porque ela já é uma mulher, ela de 15 anos até os 21, ela está se preparando para ser mãe. Então, uma menina de 21 anos que está pronta para ser mãe, ou às vezes elas são mães antes, ela tem que ter autoridade do território dela. E é a partir dos 15 anos que a mãe entrega esse cajado para essa menina. Ela não é uma menina mais, ela já é uma mulher. Com 15 anos ela já é uma mulher. Então a mãe começa a preparar, entregar mais essa menina para as deusas, lua, né? Para o feminino. Não é uma deusa específica, é para o feminino, para a mãe natureza, do jeito que você achar que é certo, né? E diz assim, você vai servir o feminino. Então eu te abençoo com intuição, com sabedoria, com virtudes do discernimento, com virtudes do amor próprio, com virtudes de paz interior, de amabilidade, e vai declarando isso para a filha e vai pedindo bênçãos de todo o universo feminino aos 15 anos, né? Para quando essa menina engravidar, que vai fazer o próprio ritual de passagem, ela já tem discernimento sobre o corpo dela, para o bem-estar dela. Se alguém chegar para ela e falar assim, não, você não vai fazer parto normal, ela vai falar assim, não, eu sei o que é melhor para mim, eu vou fazer parto normal. No meu parto, para vocês terem uma ideia, a Giovana nasceu de parto normal, eu tinha 18 anos. E eu era assim, totalmente, eu não tinha noção de muita coisa, mas eu tinha uma conexão, eu sempre tive essa conexão, né? E daí a minha obstetra ficou comigo fazendo parto normal, eu já escolhi o hospital que eu queria, já tinha toda essa força interna. Eu não admitia que alguém cortasse a minha barriga, então eu ia fazer parto normal porque eu não admitia que alguém cortasse minha barriga. Tinha pessoas que foram lá para a sala de parto, visita para a sala de parto. Eu falei, pode sair daqui, eu tô em trabalho de parto, dá licença, vocês estão me atrapalhando, sabe? Visita, porque vem uma força interna. Eu tinha só 18 anos, mas eu mandei gente correr de lá. No parto do Lucas, eu fiz pior ainda, eu fui mais grossa ainda. No parto do Lucas, chegou um anestesista que estava de plantão no hospital. Eu fiz parto com anestesia. Na época eu não sabia, né, de outras coisas. Por quê? Porque minha mãe fez parto com anestesia. Então a gente segue a tendência da mãe, a gente fica igual a mãe. Mas eu já tinha autoridade ali. No parto do Lucas, chegou um anestesista que nem me cumprimentou. E olhou e falou assim, tá com quanto de dilatação? Eu falei pra doutora, eu não quero esse médico aqui. Eu tinha 21 anos, tá? Eu não quero esse médico aqui. Mas como, Ellen? Ele é um médico de plantão. Eu falei, eu não quero ele. Eu não quero essa pessoa na minha equipe. Pode chamar, por favor, o Dr. Marcos. Eu em trabalho de parto. Chamou o Dr. Marcos, que foi um outro anestesista, que sentou do meu lado e a gente conversando de viagens internacionais. O Lucas hoje, ele tem super sonhos em relação a morar fora, viajar, foi morar 1 ano em Taiwan. Por quê? Porque o parto determina muita coisa, são a gente chama de os inputs que ficam na cabeça da criança, na mente da criança. Ele forma o mindset da criança. Tudo que a mãe vivenciou no parto forma o mindset da criança. Toda gestação, mas o parto, essa menina tem que estar muito bem preparada. E quem prepara é a mãe, gente. Quem prepara é a mãe. Então, a violência obstétrica, quem passa por essas situações de violência obstétrica, quem passa por situações de sofrimento no parto, é porque faltou amor lá atrás, faltou empoderamento lá de trás. Que tipo de empoderamento? Vai que você é mulher. Aqui é a força, né? De mulher. Isso não tem idade, é 18, 17, 16 anos. E essa menina, a partir dos 15 anos, ela começa a tomar a decisão sobre o corpo dela. Eu sabia que eu ia ser mãe cedo, e eu escolhi ser mãe cedo. E isso foi definido em algum momento da minha vida, que eu não sei qual foi, mas eu escolhi ser mãe cedo. Eu falei, eu vou aguentar. Aos 18 anos,
e depois aos 21. E foi tudo junto, mãe, trabalho, problema e tudo junto, né? Mas eu queria viver essa experiência porque eu queria ser jovem e ter os meninos ainda muito jovem. O próximo ritual de passagem da mãe é através do sangue. O bebê nasce no sangue, né? A mulher que sangra durante a gravidez, ela tem problemas com a mãe. A mulher que sangra, por exemplo, ela tem sangramento durante a gravidez, ela tem uma desconexão com o clã dela. Então ela tá sangrando e pedindo conexão com o clã. Percebe? A mulher que sangra muito durante o parto tem raiva da mãe. Olha só. A mulher que sangra durante a gestação, ela está sangrando, pedindo conexão com a mãe. A mulher que sangra no parto normal demais, tem sangramento no parto normal, ela revela raiva da mãe. Gente, tudo isso já tem estudos que comprovam. Uma outra questão, assim que o bebê nasce, o sangue do peito, o sangue do corpo da mãe se transforma em leite materno. Se acontecer qualquer coisa com você e você tiver que se afastar um pouquinho do seu bebê, que não é recomendável, o seu bebê chora de fome e seu leite desce. Se seu bebê adoece, você produz mais leite. Tudo isso é conexão mãe e filho. Tudo isso é feminino, né? Então, nosso corpo é muito saudável, muito sábio, muito saudável. E ouvir esse corpo, ouvir essa intuição, precisa de pausa. E vocês estão numa correria danada, num desespero louco. E aí vamos começar a falar de TPM. Por que eu fiz essa abertura? Para falar de conexão, para falar de intuição, para falar de percepção, para falar de ligação. Não adianta a gente pedir para abrir a barriga, tira essa criança daqui. Você tá criando desconexão. Feminino é conexão. Feminino é juntar. Feminino é cooperação. É intuição, é o sutil. Quando você desenvolve uma doença, essa doença já está no seu corpo astral. Aqui é o corpo físico. Imagina 7 camadas para cima. Essa doença está na sua vibração. Você já está comunicando insegurança, raiva, você já está comunicando medo, você comunica desvalor, você comunica ressentimentos, tá? Você comunica isso. Hoje eu estava conversando com a minha equipe e eles falaram assim, Ellen, às vezes a gente quer falar com as tuas alunas, mas às vezes elas nem respondem a gente. E às vezes a gente parece que a gente tá ficando meio que intruso. Avisa elas que o nosso nome é Cleiton e Jonatas. Atenção, se Cleiton e Jonatas falarem com você, fazem parte da minha equipe. Porque às vezes elas acham que a gente não é da sua equipe, que não... Gente, o feminino conversa. É o princípio do feminino. Não tô falando pra vocês conversarem com qualquer pessoa. Não é isso, tá? Mas esse trato de conversar, de dialogar, de criar vínculo, isso é do feminino. Mas o que ensinam pra aí? Não, vira cara, corta a relação. Conversa. Feminino é conversa. Se você não conversa, se você não cria conexões, seu corpo adoece. Isso é ressentimento. Entende? E eu quero falar, diante do Theta Healing, antes de eu entrar na nova medicina germânica, da cândida de repetição. O que é a cândida de repetição? Né? A cândida é um fungo. Eu já vou responder as mensagens de vocês, tá? Vamos entrar nas doenças agora. A cândida de repetição é um fungo. O fungo no nosso corpo, ele tem uma frequência energética. Ele vibra. Ele tem uma vibração. Tudo tem vibração. Todos os patógenos têm uma vibração. E a vibração dele entra em ressonância com a vibração, sabem do quê? Da mágoa. Quanto mais mágoa no seu corpo, que é ressentimento, mais, eu não sei, o seu corpo fica mais ácido, eu vou usar esse termo,
ele fica mais ácido. E essa acidez, que não depende de uma alimentação apenas, cria um ambiente propício para propagação de fungos de uma forma geral. Mas por que o fungo da Cândida? Porque eu ressinto a minha sexualidade. Eu ressinto quem adentra no meu corpo físico. Eu ressinto os homens. Quem é minha aluna sabe que a gente faz os testes lá nas aulas ao vivo. Se seu teste dá sim, provavelmente você tem uma frequência de ressentimento e você tem um corpo propício para desenvolvimento de cândidas. Pode tomar o remédio que for, ela vai voltar. Por isso que ela tem o índice alto de repetição. Aí os médicos inventam injeção e tira DIU e põe isso e põe aquilo e faz banho disso. Não adianta, tem que tratar o ressentimento, ok? Tem que curar o feminino que tem um aspecto ressentido aí. E tá ressentido muitas vezes, esse ressentimento nem seu vem de crenças ancestrais, vem da crença da sua mãe. Às vezes é ressentimento da sua mãe com o pai. Isso que a gente trabalha dentro do curso Mulher Magnética. Cadê as magnéticas? Vou falar da culpa. Vocês que são da área de enfermagem, vocês podem me ajudar, tá? Contando, a Sara eu sei que é enfermeira. Vocês vão ver isso, gente. Tem remédio que não funciona. Vai tratando e a pessoa vai continuando com problema. Tem um ranço dentro dela. Isso são os fungos, tá? No caso da cândida de repetição. Eu vou falar da culpa. O que a culpa gera? A culpa gera outro tipo. A culpa gera infecções. A culpa gera as infecções por bactérias. Ok? Então, às vezes, por exemplo, você ficou com uma sensação de culpa de alguma coisa e fez uma pneumonia. Pneumonia são culpas. Ellen, mas criança tem pneumonia. Vamos explicar qual é a origem da pneumonia bacteriana das crianças. As crianças captam o campo emocional dos pais. O que os pais não trabalham, as crianças principalmente até 5 anos, tá? O que eles não falam, o que eles não resolvem, as crianças manifestam, certo? Então, muita criança com pneumonia bacteriana é desenvolvida a partir de um olhar leal, cego, à culpa do pai e da mãe. Então, essa mãe tem culpa de ter traído o marido, o pai tem culpa de ter traído a esposa e sente uma tristeza, vai pro pulmão, ok? Infecções no trato em relação a infecções bacterianas em qualquer área do seu aparelho reprodutor é culpa. Ellen, mas eu nunca traí meu marido. Às vezes a gente tem que investigar se essa culpa não vem de trás. Às vezes eu já atendi constelação de mulher com uma culpa. A gente foi investigar, era na ancestralidade paterna, muita traição. De uma certa forma ela carregou, a gente fala de empréstimo, sentimentos emprestados. Ela emprestou esse sentimento. Mas por quê? Eu só peguei a culpa do meu pai? Não, porque ela também agia de forma que ela se sentia culpada nesses relacionamentos. Entendem? Eu tô falando só de doenças sexuais envolvendo feminino. Não vou falar de diabetes hoje, tá bom? Não vou falar de diabetes, eu vou falar só do feminino. Mas obrigada pela sugestão, Edi. Um dia eu falo sobre diabetes, mas hoje não é o nosso tema, tá bom, querida? Dentro do aspecto do feminino, a culpa, então, pode gerar infecções intrauterinas, infecções urinárias por bactérias, né? Tudo que tem a ver com urinário tem a ver com demarcação de território. Eu tive o meu território invadido. Olha que interessante. O meu território foi invadido. Por isso que dá
infecção urinária. Por bactéria é porque tem culpa. Você sente culpa. Ok? Isso são os aspectos do Theta Healing, que a gente trabalha com a frequência energética dos patógenos, ok? No caso do útero, gente, o que a nova medicina germânica diz, que é o Dr. Hammer? Ele fala que a doença, ela começa... Ele tem um conflito biológico, você está num conflito emocional, ok? O Dr. Hammer, ele foi um alemão que estudou a origem das doenças. Então, ele tem um conflito emocional, esse conflito está no seu campo emocional, ele fica também nesse campo vibratório aqui, né? E ele vai para suas células até produzir essa doença. Então, geralmente ele diz, se você se sentiu no instinto de sobrevivência, por isso que a gente trabalha muito no Magnética, seus instintos de sobrevivência, se você faz algo para sobreviver, se você faz algo para se proteger de alguém, se proteger de algo, se você também faz algo para se sentir amado, ou se você faz algo para sentir pertencimento. Então, os conflitos são sobrevivência, proteção, se sentir amado ou pertencimento. Decorou? Sobrevivência, proteção, se sentir amado, pertencimento. Que é isso que a gente trabalha na raiz das crenças. Então, cada tecido vai resolver alguma parte dessa, vai manifestar alguma coisa. O útero é a nossa casa, é a casa do feminino. Ele é um músculo, tá? E dentro desse músculo tem um endométrio. Dentro desse músculo tem um endométrio. E o Dr. Hammer fala, tem várias camadas desse endométrio. Ele tá falando que dentro desse músculo existe uma sensação de desvalor. Qualquer coisa que acontece no útero, existe um desvalor. Isso é muito amplo, tá, gente? Um desvalor a respeito desse feminino. O desvalor também tem muita relação com a infecção urinária. Por quê? Porque o valor é a frequência dos vírus. O vírus, ele tem, por exemplo, Covid. Vamos pegar Covid, né? A Covid, toda pessoa que se sentiu sem valor, baixou sua frequência emocional, sua imunidade, você se sentiu sem valor. Pode prestar atenção, gripe, toda doença viral, né? Você se sente emocionalmente sem valor, o vírus cria um território ali. Ele acha um território para ele. Isso é com a Covid, com todos os vírus, HIV e tudo mais, tá? Com a infecção urinária, também é uma infecção viral. Então, ele tá ali, o vírus tá ali, fazendo a festa naquele lugar. Por repetição, é a mesma coisa. Aquele lugar, aquele território, precisa fazer xixi todas as horas para mostrar que ele tem valor. É mais ou menos isso, ok? No caso do útero, então, qualquer conflito ligado ao útero, existe um sentimento de desgosto. Um desgosto com a essência feminina. Então, pode ter sido um aborto que aconteceu, pode ser um abandono por parte do parceiro. Gente, como você vai reagir diante da situação, não dá para calcular. É sua emoção. Você vai sentir. Qual é a questão? É não ficar muito tempo naquela emoção. Dentro dos cursos, eu ensino vocês a entregar esse sentimento, a tirar para fora, a escrever. Lembram que eu ensino a escrever? Por quê? Para não ficar remoendo dentro do corpo. Porque se você não tira de dentro do corpo e não resolve o conflito, ele gera doença. Para contar para vocês, eu tô com 45 anos. A minha avó materna e a minha mãe perderam o útero. Se Deus quiser, eu serei a primeira a morrer com útero. Eu manifesto isso para minha vida. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque existia tanto conflito naquele feminino, tanto desvalor no feminino,
que elas entendiam como um desvalor, como um território em desvalorização, que ameaçava a sobrevivência, que fazia com que aquelas mamíferas, nós somos mamíferos, né? Aquele mamífero que tem útero não se sentia honrado, não se sentia amado. O mamífero, para ele se sentir bem, e nós somos mulheres mamíferas, a gente precisa se sentir amada, valorizada, porque isso é essencial para nossa sobrevivência, né? E é isso que o Dr. Hamming fala, que quando esse conflito está ativo, esse músculo começa, que ele está bombeando lá, o músculo o útero é um músculo, ele começa a atrofiar e as células encolhidas pelo desvalor, o útero literalmente murcha, começa a formar os miomas, começa a formar todo tipo de doença. O que seria a endometriose, por exemplo? Mioma muitas vezes está ligado com aborto. Mioma pode estar ligado dentro da constelação, assim, pelas minhas pacientes, eu percebi mioma ligado a aborto. Dentro da constelação a gente não afirma sintoma nenhum que é isso, tá? A gente faz uma suposição, nunca dá para falar o que é, né? Mas forma um calinho no útero e depois que esse conflito é resolvido, segundo o Dr. Hammer, a gente não precisa não remover as feridas, não remover nada, porque o corpo vai resolver. Porque a pessoa vai resolver o conflito emocional, que é isso que vocês estão fazendo aqui, vocês estão resolvendo os conflitos emocionais, né? O problema é quando vem um conflito emocional atrás do outro, sem resolução, e o corpo continua gritando, o corpo continua adoecendo. No caso da endometriose, a endometriose é um tecido grande que cresce dentro do útero. O que é endometriose? Né? A endometriose é o medo de gerar. Então, o tecido cresce, impedindo aquele útero de gerar um neném. O que vocês precisam fazer no caso de endometriose? Descobrir a origem do conflito. Onde surgiu esse medo de engravidar? Foi por conta da sua sobrevivência na infância, a sua sobrevivência de criança foi afetada, a sua proteção de criança foi afetada. Você não se sente valorizada como mulher pela sua mãe, por exemplo, né? Você não é honrada como mulher. Você não recebeu essa bênção do feminino através das suas ancestrais, da sua mãe, principalmente da mãe. Ou você não pertence a esse feminino. É uma sensação de pertencimento. Quero lembrar que o Dr. Hammer é um oncologista alemão, tá? E ele que descobriu todas essas questões da nova medicina germânica. No caso dos ovários, gente, por exemplo, o ovário... Eu tô indo muito rápido? Vocês estão me acompanhando? Tem alguém aí? Vocês estão aí? Estão assustadas? Vocês estão aí? Existem pessoas desse outro lado? Toda vez que não me sinto valorizada, ataca no sinusite. Então, a sinusite é um conflito do trato respiratório. Por que do trato respiratório? Porque tem a ver com as suas emoções, relacionado também ao que você sente de tristeza e tudo mais. Que bom. Estão aí vivas, né? É porque isso, gente, por que eu tô perguntando se vocês estão aí? Porque isso dá um senso de autorresponsabilidade, né? Ó o chazinho. Obrigada, Kelly, por lembrar do meu chazinho. Deixa eu tomar um gole de chá. Karen, amada, você tá aqui? Vamos falar de ovário policístico agora. O que o Dr. Hammer fala de ovários policísticos? O cisto nos ovários, gente, são um sinal de uma regeneração tecidual. Então, o tecido tá lá, saudade, minha amiga, reproduzindo, e ele deixa uma regeneração que ficou ali, entendeu? Então, ele diz que ele faz esse tecido extra nessa fase final da regeneração. Então, seus ovários estavam lá se regenerando, de repente, criou um tecido extra, ok? Formou um cisto. Dentro dos ovários, a gente entende o ovário
como o nosso centro de energia criativa. É onde o bebê é formado. Por que o bebê é formado? Porque é onde a primeira célula do bebê é formada. Dentro da ciência do início da vida, nossas células, elas não se reproduzem, elas não se multiplicam. Elas não se dividem, elas se multiplicam. Então, a célula do seu ovário, vou falar de novo. A célula do ovário da sua mãe está em algum lugar no seu corpo. Olha que lindo, gente. A célula que deu origem a você, no ovário da sua mãe, está em algum lugar em você. Segundo a ciência do início da vida, elas vão se multiplicando, igual bolinhas de sabão. Vai aumentando. Então, a primeira célula do nosso corpo, que deu origem ao nosso corpo, ainda está aí em você. Ainda está aí em você. Dizem que é a célula mãe do nosso corpo. Ela está aqui. Se a gente se conecta a essa força de luz da célula mãe, o nosso corpo é capaz de se regenerar segundo a medicina germânica, tá? Então, no caso dos conflitos que envolvem os ovários policísticos, desde menina se tem, pode ter herdado das antepassadas. O Dr. Hammer fala também autodesvalorização e desvalorização que tem por trás abuso sexual na infância. Quero falar de abuso sexual. Segundo a doutora Eleanor Luzes, ela tem as pesquisas dos índices dela, que é da ciência do início da vida. Ela criou uma ciência, ela tem PhD em ciência do início da vida. 9 em cada 10 meninas sofreram abuso sexual. Abuso sexual é só o olhar. Só o olhar. O olhar com conteúdo sexual. Isso já é considerado abuso. Sem contar as palavras abusivas da mãe, a voz abusiva da mãe e do pai, quando fala assim, você é burra, menina. Isso tudo é considerado abuso, gente. Por isso que vocês estão em todos os processos assim de autoacolhimento, de acompanhamento, né? Por quê? Porque isso tudo fica no nosso intestino. São memórias que ficam registradas no intestino. Então, as meninas, às vezes, que passam por um processo depois comigo, todo mundo fala, Ellen, eu tive um pouco de diarreia, agradeça. Fez liberação dessas memórias de abuso, dos conflitos de abuso, que nem sempre é só sexual. Muitas vezes são abusos do jeito que a pessoa falava com você, né? Antigamente as pessoas não falavam bem com as crianças, tratavam de qualquer jeito. Hoje que a gente ensina, né? Muita coisa bonita, graças a Deus. Mas o abuso sexual está diretamente ligado à produção da fertilidade desses ovários. O que esses ovários estão produzindo? Porque se entende dentro daquele feminino que criar a fase criativa dela, que vem através da própria energia sexual, ficou corrompida. Porque ela entende que a sexualidade dela atrai abusadores. Então ela dá um jeito de boicotar a própria ovulação, a própria fertilidade. É assim, ó, eu não posso ser uma fêmea, eu não posso ser uma mulher selvagem porque eu vou atrair estupradores. Então ela faz ovários policísticos. Esse é o conflito. Ellen, mas eu não fui abusada, eu não lembro de ter sido abusada. Às vezes o abuso ocorre na infância e a criança não lembra. Muitas vezes esse abuso também vem de uma memória ancestral da mãe e da avó, né? No caso, a doutora Eleanor e o Dr. Hammer dizem que a necrose nos ovários denuncia um conflito sexual com a figura masculina. E os casos clínicos mostram que o ovário policístico teve como origem o abuso praticado pelo próprio pai. Então, as mulheres que perdem o útero muito cedo, perdem o ovário muito cedo, tem relação com isso, gente, né? Tipo assim, se eu estou sendo abusada pelo meu pai, eu danifico o meu tecido do ovário para não engravidar do meu pai, no caso de uma necrose, que é muito comum. Nesses casos, eles já encontraram necrose, ok? E aí, quando o abuso cessa, o corpo vai regenerar esse tecido, ok? E daí vão formar os cistos no ovário. Ok? Corajosas de ouvirem.
Se o ovário estar com muitos cistos, é sinal de que foram muitos eventos abusivos. E o ovário precisou ulcerar em diversas formas, úlcera formar várias feridas, né? Sempre a área que é derivada da mesoderma nova, que é a parte externa do ovário. O cisto é sinal de conflito resolvido? Por que eu não consigo engravidar? Muitas vezes o cisto já é sinal do conflito resolvido. Porque em razão do abuso sofrido, a falta de confiança na figura masculina é muito grande, muito grande. Então eu sigo bloqueando a ovulação. Então eu garanto que eu não vou engravidar de homem nenhum. E daí, gente, esse povo faz esse excesso de fertilização, se enche de injeção e o conflito não resolveu. Anticoncepcional não é o certo para tratar. O certo é tratar o trauma. Tem que limpar as memórias de abuso, ok? Para quem tá mexendo com isso, eu preciso recomendar que vocês continuem caminhando, né? Mulher magnética, lua cheia, até chegar na jornada das sagradas, ok? Que é onde a gente vai tratar profundo essa parte de útero, ovário de vocês. Isso a gente vai mexer lá na ancestralidade, a gente vai cavucar, porque vocês vão ficar 30 dias trabalhando o feminino de vocês diariamente, ok? Então, essa falta de confiança no masculino, a gente vai trabalhar profundamente essa falta de confiança no masculino. Nós vamos trabalhar a separação da dor do clã com a sua dor. Você tem dor, mas o clã tem muita dor, que são as ancestrais, né? Então, você vai regenerar essa confiança no masculino, que hoje pode estar projetada nesse marido. Mas, Ellen, eu me dou bem no marido. Eu me dou bem com meu marido. Tá, mas você olha, eu falo para minhas alunas, você pega o testículo deles que querem engravidar, você tem que olhar para o testículo dele e falar assim, eu honro esse testículo, eu abençoo esse testículo. Se der um negócio aqui, pode saber que tem memória, tem ranço para resolver, entenderam? Tem ranço. Tem dor na infância ainda para trabalhar, gente. E o feminino resolve assim, não é com anticoncepcional, não é trabalhando, por exemplo, numa produção in vitro. Vocês não vão resolver o conflito, vai passar isso pro neném. O neném vai crescer nesse útero de dor. Vai nascer nesse útero de dor. Menino ou menina, né? Então, isso é o ovário policístico. Só os ovários que eu falei. Só os ovários. A endometriose é toda aquela inflamação que envolve todos os cistos do ovário, né? E ela combina a desvalorização do feminino e o medo de engravidar. Então, a endometriose ela é mais profunda ainda. Ela pode ter desconexão com a mãe, desconexão com a maternidade da mãe e abuso, memória de abuso. Então, sabe, é um medo profundo de dar a vida para frente. Por que eu tenho medo de gerar a vida para frente? Podem ser outras razões também. Às vezes, dentro da ancestralidade, eu já vi casos, tá? Já atendi casos de uma menina que não tinha nada disso, mas ela estava conectada com uma antepassada, ela fez um processo de endometriose, em que a avó ou a bisavó, não me lembro certinho, teve um bebê roubado, o bebê foi levado embora. E ela estava conectada com isso. Então, o medo de parir e a criança ser tirada, ela fez uma endometriose. Por isso que dentro da constelação, a gente não faz essa associação. Esse sintoma é isso, isso e isso. Então, tanto é que eu não estou fazendo aqui uma aula sobre constelação. Eu estou fazendo sobre nova medicina germânica e alguns aspectos do Theta Healing. Ok? Eu não atendo nova medicina germânica, mas eu estudo aspectos da nova medicina germânica também para poder entender disso tudo, entender pacientes. Tem médicos que atendem, tem profissionais que atendem nova medicina germânica que resolvem esses conflitos. Mas a gente vai entendendo isso para saber o que é a dor do feminino, aonde que o feminino chega. Em que camada chega. Mas a gente percebe isso na constelação. É quase que uma constante. Entenderam? Então, a endometriose, o Dr. Hammer fala que os cistos dos ovários, né? Eles explodiram
E ele criou aderências em volta desse tecido nessa cavidade abdominal. E a dor é causada em razão do tecido ter atingido uma camada de proteção das vísceras, que tem muita terminação nervosa. Por isso que dói. Então, gente, olha só. Na natureza, quando um filhote de mamífero se perde da mãe, os túbulos renais dele se fecham, ocorrendo a retenção de líquido para caso ele necessitar de líquido e não ter, já que a mãe não está ali para alimentar esse filhote. Esse sistema gera proteção para garantir a vida. Quando o mamífero humano tem a vivência de abandono, ele também fecha os túbulos renais e retém líquido. Se a criança sofre abuso sexual, pode automaticamente relacionar essa violência à falta de proteção materna, que é igual a abandono para nossa biologia. O problema do abuso, geralmente o abuso, ele é de uma pessoa próxima, uma pessoa boazinha, uma pessoa amorosa. Mas quando a mãe não protege ou quando a criança tem medo de contar com a mãe, aqui ela causa essa retenção desse líquido. Por isso que essas mulheres incham muito, tem retenção de líquido, tem problema de pressão alta, né? Eu tô aí no fundo, né? Calma lá. E vocês estão vendo para onde que vai, né? A mulher engorda, a causa da obesidade também, né? Aí vocês tomam remédio, toma remédio para inchaço, toma remédio para isso, mas às vezes é o abandono, é a memória do abandono. Eu tô me sentindo abandonada, então eu preciso comer mais, eu preciso manter o líquido dentro do meu corpo para eu me sentir protegida. Essa é a memória do abandono. A gente trata as memórias do abandono, a gente começa a resolver essa questão. Ok? Então, quando você faz os processos de cura do feminino, devagarzinho, né? Porque a gente não consegue trabalhar isso no corpo de uma vez só, você vai emagrecendo, né? Você vai... a pele vai melhorando, tudo vai melhorando. Por quê? Porque esses conflitos dentro do corpo vão se resolvendo, né? E assim, se sintam normais, porque todo mundo tem isso. Eu vou falar agora de TPM. Quem não tem nada desses problemas? A TPM não é normal, tá? A raiva também pode ser raiva da mãe, raiva do pai emprestada, né? Porque geralmente a gente tem raiva do pai. A menina geralmente não tem raiva do pai. A raiva que a menina sente do pai é a raiva que a mãe sente do marido. E daí ela escutou a mãe falando a vida inteira, então ela tem uma raiva do pai e ela acha que é do marido. Ela acha que a mulher tem raiva do marido e ela acha que é do pai, né? Então ela passa isso, né? Pode ser. Os enjoos durante a gravidez, eles são normais, né? Mas o enjoo durante a gravidez pode ter os conflitos digestórios daquilo, né? Você estava grávida de uma menina, né? O que aquela gestação de menina trouxe sobre a sua gestação? Você tem que perguntar para sua mãe como é que a sua mãe digeriu a sua gestação. Tem muito a ver. A gente, quando engravida, e a gente vai vendo a nossa filha com 1 ano, com 2 anos, você tá se vendo ela, você tá se vendo nela de novo, né? Você tá vendo ela pequenininha ali, você tá vendo você nela. Então pergunta para sua mãe o que você sentia, como que a sua mãe se sentia na sua gestação, o que ela não digeriu. Pode ter a ver com gestar. Como que é gestar no seu clã? O que vocês não digerem no clã? A sua mãe. E você? O que estava acontecendo na sua gestação que você não estava digerindo? Não estava passando pelo seu estômago, né? E dentro da TPM, gente, o que é normal, né? Eu não faço atividade física, nem pilates. As meninas de 15 anos, vocês quando menstruam, tira a menina de esporte puxado, de esporte, de arte marcial. O corpo da mulher, ele precisa de um ambiente
calmo, um ambiente tranquilo, um ambiente saudável para ele fazer atividade física, dança, leveza, suavidade, né? Lá na lua cheia, quando a gente manifesta a cura do feminino, a gente manifesta a cura, por exemplo, da TPM, é só você dançar, né? Nesse movimento da lua cheia, você pode manifestar a cura, você manifesta uma nova gestação, você manifesta o aumento da sua energia sexual nas aulas da lua cheia. Por quê? Com as alunas que fizeram uma suavidade. Não tem crossfit, eu pego no pé mesmo, não tem crossfit, não tem corrida, não tem luta. O corpo da mulher não foi feito para isso. Me desculpem, seu útero não aguenta. Se você quiser gestar, seu corpo não foi feito para isso. Se você não quiser gestar, você faz o que você quiser. Mas uma hora seu corpo vai gritar. Na TPM, você vai sofrer os cansaços desse descuido do corpo. Ou que você está comendo demais, ou que você está cansando demais. Então, é normal você ficar mais introspectiva, mais quieta. Deixar seu corpo sangrar, naturalmente sangrar. Levemente sangrar. Põe uma bolsinha de água quente e espera esse corpo sangrar. Por quê? Porque você está transmutando a energia sua, o que não deu certo aquele mês, o que doeu aquele mês, você está reavaliando e colocando para fora do seu corpo. As mulheres também que são casadas, elas fazem um filtro da casa. Todo filtro energético passa pelo corpo da mulher. Então a gente junta essa energia e sai pelo sangue. Você também junta a energia do ambiente que você trabalha. Se trabalha num ambiente tóxico, tá passando tudo pelo seu corpo. Você fica mal na TPM, onde que você tá? Que ambiente hostil que você tá? O que não é normal? Cólicas demais. Aquele útero tem tanta dor naquele feminino que ele não consegue menstruar normal. É normal uma coliquinha, porque ele tá fazendo movimentos. Quando você acaba de ter neném, o seu corpo começa a fazer movimentos para o útero voltar ao normal. Toda vez que você dá mamar, o seu corpo contrai, o útero contrai e se sente uma cólica. Coliquinha. É coliquinha, não é cólica. Tá entendendo? Cólica demais mostra uma dor no feminino. Dói ser mulher. É ofensivo ser mulher. Meu corpo sangra. Meu corpo dói. Meu feminino dói. Enxaqueca. Eu tinha muita enxaqueca. Enxaqueca é um estado totalmente de alerta. Uma pessoa rígida. Uma pessoa que está sempre ligada no 380. Era eu. Não consegue relaxar, né? Está sempre preocupada. Está sempre cansada. Não pode descansar, não pode deixar a vida fluir, não pode distensionar. Isso é enxaqueca. A enxaqueca também tem a ver com a frustração, com amor interrompido. Então, toda vez que eu quero com o meu feminino dar amor, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser rejeitada pelo masculino, então eu travo amor no meu corpo, ele não flui. Eu também não sei dar amor, porque eu sou carente, por exemplo, né? A mulher que é carente, ela não sabe dar amor, então ela é uma pedinte de amor. Então, como ela já sabe que ela não sabe se relacionar, ela é uma carentona, ela chega perto daquela pessoa, ela já leva uma patada, por exemplo, né? Ou ela leva uma patada ou ela repele, porque ela é pegajosa, é uma carente pegajosa. Então, para ela evitar repelir, ela também trava o amor. Ela não tem a sabedoria feminina. E a mulher, gente, os homens buscam a mulher o tempo todo, porque eles não têm esse feminino em excesso como a gente tem, né? A ânima do homem, ela é muito pequena perto do que a gente tem. Então eles têm um desespero por buscar, eles não são autossuficientes como nós no masculino. E essa carência feminina, a dor do abandono materno, a dor da rejeição materna que atrapalha o feminino ferido, o feminino de se relacionar, né?
Então, o que fica de exercício para vocês? Começa a abrir esse feminino conversando com as pessoas sem medo, né? De um lugar vulnerável, de um lugar sem ser de vitimismo, de um lugar em que você conversa, né? E eu falo de novo, os meninos me chamaram a atenção, Ellen, as mulheres têm medo de falar com a gente, essa é a sensação. Tem gente que nem responde a nossa mensagem. O que será que a gente está fazendo de errado? Tanto é que eu vou fazer um vídeo para avisar, gente, a equipe é minha, faz parte de mim. Eu vou dar uma aula dia 22 no grupo fechado para o Zoom. Conversem com eles. Eles fazem parte da minha equipe. Eles não são estranhos. Por quê? Essa desconfiança é uma dificuldade de confiar nas pessoas. Tem alguém mandando mensagem para você? Você tem autonomia de conversar com a pessoa e falar sim ou não. Se a pessoa não responde, se você não responde para uma pessoa, você não consegue se relacionar. Lógico que a gente não tem obrigação de responder todo mundo, não é isso que eu tô dizendo, não é isso. Mas é geral. Então, observem como é que estão os relacionamentos de vocês. O feminino é vínculo, o feminino conversa, o feminino, ele cria esse, né? Você não precisa responder agora, mas você pode responder depois, ou você pode responder com um coraçãozinho, ou com um joinha. É isso. Vocês estão entendendo? Se vocês não conseguem criar esse trato com as pessoas no geral, se vocês não conseguem olhar para o masculino no geral e honrar o colega de trabalho, o homem que está ali ao seu lado fazendo qualquer coisa, você não vai conseguir honrar seu marido. Você não vai. E você não vai conseguir honrar homens para ter um marido. Vocês estão me entendendo como é profundo isso? Respira. Acho que eu falei de tudo, né? TPM, mioma, cândida de repetição, endometriose. Que aula hoje, né? Que aulão, que aulão. Dúvidas, chazinhos e respiração. Mulher que trabalha demais, gente, o útero não sangra na menstruação, né? E a menstruação é sagrada. Ela é o momento Toda vez que você menstrua, você tem a chance de melhorar como ser humano, né? Como mulher, né? Você avalia o que deu certo, o que não deu certo naquele mês, né? Então, o que eu recomendo para vocês? Não deixe que o corpo comece a gritar, né? Toda doença é um grito do corpo. Não deixe que seu corpo dependa de remédios. Como é que tá a atividade física? Como é que tá a sua alimentação? A gente pode comer 70% de alimentos frescos, é muito melhor, né? O ideal é a gente comer comida mais fresca, mais viva. Para de comer essas tranqueiras, isso também ajuda. A vaporização ajuda também, porque te aumenta a sua conexão. Se você não quer fazer vaporização, vai aumentando a sua energia feminina no corpo, que é colocando os seus pés no banho de água quente, fazendo escalda-pés com ervas, né? Isso você troca do feminino para masculino, você vai pro feminino, relaxa. Para de tomar remédio para dormir, gente. Tô aqui, chazinho de camomila, com mulungu, já baixando minha energia para ir dormir daqui a pouco. Vocês estão entendendo? E o que eu quero falar para vocês, alunas do Magnética, semana que vem, dia 22, é aula fechada. Avancem nas aulas gravadas para vocês tirarem dúvidas. Nós vamos tirar dúvidas, tá? Das aulas. É dentro do Zoom, então não vai ter live. A live de segunda-feira vai ser dentro do Zoom. Se você que está assistindo essa live não tá dentro do curso Mulher Magnética, ainda tá na minha bio, entra para você começar a assistir e já começar a trabalhar esse feminino. É um curso menor que Jornada das Sagradas, mas que você vai ter muita coisa, já tem muito conteúdo para andar. E uma vez por mês, quem faz parte do Magnética entra em aulas gratuitamente ao vivo, junto comigo pelo Zoom, tá? Não são processos fortes, como vocês já vivenciaram, mas são rodas em que a gente vai conversar e tirar dúvida e vamos falar dos cursos. Eu também vou apresentar algumas coisas, sempre trago algumas coisas novas, né, para vocês. Hoje eu falei, então, para quem chegou agora, dos rituais de passagem do feminino, como eles são leves, sutis, intuitivos, conteúdos
de alma para alma, da mãe para filha. Quem não fez ritual de passagem com a filha, começa a fazer agora, abaixar essa energia, ensinar virtudes, ensinar que a morada, né, do feminino é a varanda da casa já ao respeito, né? O seu útero é sua casa. Então, cuidado com tudo, com as atividades físicas, com quem chega no seu território, da forma como você cuida desse feminino, desse útero, desse ovário. É isso, gente. Nós vamos gerar a geração que vai formar a humanidade daqui a um tempo. Se nós não nos cuidarmos, quem vai cuidar? O mundo tem uma frequência masculina, mas nós determinamos como a gente quer, ok? E daí eu falei também de todos os sintomas físicos do feminino ferido, né? De doenças, tanto de vírus, bactérias, de fungos que estão associados à nossa frequência emocional e energética, e as doenças segundo a nova medicina germânica, ok? É um conhecimento riquíssimo para você entender o que acontece, que doença não é normal, é seu corpo gritando. Eu nem falei de câncer ainda, né? Eu nem falei de mama, eu nem entrei nesse aspecto. Mas a minha avó paterna, para vocês terem ideia, morreu de câncer de útero, né? Milhões de anos atrás. Então, dos dois lados eu tenho todo esse conteúdo aqui. E graças a Deus, esse corpo está saudável, amém. Eu estou conseguindo resolver os conflitos e mantendo esse meu corpo saudável. Quero convidar vocês, então, para entrar no Mulher Magnética. E as alunas que fizeram um ou outro curso vão receber um recadinho da turma para poder entrar no Mulher Magnética e participar da aula gratuita, para quem já está inscrita, na semana que vem, ok? Uma vez por mês tem aula dentro da plataforma gratuitamente. É isso, gente. Curar feminino é processo. Não dá para fazer tudo rápido. Não dá, gente. É caminho, é caminho, é caminho. Devagarzinho, devagarzinho. E às vezes aparece um miominho aí porque resolveu um grande conflito. Aí você tem que esperar. Tem que esperar ele liberar. Não precisa tirar, não precisa sair. E espera o corpo liberar. Espera o corpo liberar, né? Dr. Hammer fala que após o conflito resolvido, o corpo libera os cistos. Daqui a um tempo, você pode estar bem. A aula vai ficar gravada. Espero que você compartilhe isso com outras pessoas, com outras mulheres, para elas terem noção, né, do que estão fazendo com elas mesmas. Né? As mães, por exemplo, tenham noção do que estão fazendo com os próprios filhos. As mulheres que têm endometriose saibam que elas têm raiva, né? Elas estão esvaindo de sangue de tanta raiva que elas têm, então elas precisam tratar a raiva. Por isso que é tão necessário o autoconhecimento, esses processos, né? Para tratar esses conflitos de abandono, conflito de rejeição. A mulher é um vaso de amor, né? Não é um vaso de dor, já diria a Afrodite. E Carl Jung, o grande psicanalista, né, que fala que enquanto a gente não controla a nossa vida, né, a nossa conexão com Deus, que alguém falou isso sobre vazio existencial. O vazio existencial é a falta de conexão com Deus. Vocês sabiam? Esqueci de falar uma coisa importante pra gente encerrar. Quem mama no peito não tem problema de conexão com Deus. Por quê? Porque o leite materno é Deus para a mãe, para o bebê. O bebê ele só tem a mãe, para o bebê a mãe é Deus. Então quando ele mama aquele leite, ele sente que ele está em conexão com algo muito maior, que é Deus. Então a criança que tem noção, né, desse mamar, tá mamando ali o leite materno, ela tem noção de abundância financeira, ela não tem crenças de falta de abundância, ou ela tem uma facilidade de ganhar dinheiro e ela tem uma grande conexão com Deus. Ela não sente vazio existencial. A criança que nasce de parto normal tem mais facilidade de adoecer, por exemplo, quando for adoecer mesmo, ela consegue lutar mais, né? Então, observem tudo isso, gente, e prestem atenção no que vocês estão falando, né? Nessa raiva interna que tem aí, o que está no seu inconsciente, o que tá, né, reverberando aí. E o Jung diz assim, que a doença
é o esforço que a natureza faz para curar. A sua natureza do seu corpo está fazendo um esforço para você se curar, para você evoluir, para você pertencer ao seu clã. É isso. Gratidão, lindas bênçãos para vocês. Encontro vocês segunda-feira que vem, dia 22, na plataforma do Zoom. O link vai ser distribuído nos grupos, tá? Para as alunas. E quem não é aluna, venha fazer parte. Grande beijo, que bom que vocês estão aqui. Sempre bom. Gratidão pela confiança, gratidão pela participação. Linda semana, amores. Um beijo.